Então tá, hoje a gente vai continuar a literatura na página 16. Alisson, Vinícius de Moraes. Vinícius nasceu no Rio de Janeiro em uma família de intelectuais, formou-se em letras e em direito. Entre as muitas atividades que exerceu, destacou-se por ter sido representante do Ministério da Cultura junto à censura cinematográfica, ter ingressado na carreira diplomática. Atuado no jornalismo como cronista e crítico de cinema, escrito a peça teatral Orfeu da Conceição, adaptada para cinema. A partir de 1960, dedicou-se cada vez mais à música, compondo e fazendo shows, sempre ao lado de grandes compositores brasileiros, como Chico Buarque, Toquinho e Antônio Carlos, Tom Jobim. Vinícius de Moraes é famoso por ser um dos maiores compositores da música popular brasileira, e de sua autoria em parceria com Tom Jobim, a canção Garota de Ipanema, que é mundialmente conhecida. Na primeira fase poética de Vinícius nota-se certa influência religiosa. Pode-se dizer ainda que há traços neossimbolistas, uma vez que ocorre a exploração da sonoridade no poema, assim como de aspectos imagéticos e místicos. Posteriormente, em uma segunda fase, o autor passou a escrever mais poemas líricos, em que a figura feminina aparece constantemente, ora como razão da felicidade do eu lírico, ora como razão de sua tristeza e solidão. Ele é reconhecido, né, tanto no Brasil quanto no mundo. A principal obra dele, que é muito cantada, é Garota de Ipanema, né, que é aquela, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Então, assim, é uma música aqui da MPB, uma das músicas mais importantes da MPB, e é uma poesia falando e direcionando principalmente a mulher e a beleza da mulher brasileira, né, nas praias do Rio de Janeiro. Então, ele quis retratar isso, tá? Então, as principais obras dele é O Caminho para a Distância, Forma e Exigênese, louco, Exigênese, né? Ariana, Mulher, Novos Poemas e Poemas, Sonetos e Baladas. Mas o Vinícius de Moraes, ele trabalhou na cultura, tá? Na política, né? Dentro da Secretaria de Cultura, tá? Então, assim, ele teve uma presença marcante aí, né? No decorrer da história do Brasil, certo? E ele trabalhou do lado de grandes autores, como Toquinho, né? E Tom Jobim. Então, assim, ele é um renomado artista, tá? Depois nós vamos falar de outro autor, que é o Murilo Mendes, na página 20. Vai, Bruna. Hoje a Bruna trouxe a apostila. Vai, Bruna. Murilo Mendes nasce em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi professor de literatura brasileira na Europa. E em 1930 publicou sua primeira obra, Poemas, na qual traços do surrealismo da vanguarda artística europeia coexiste com tendências sociopolíticas relacionadas ao marxismo. Em suma, as características de sua obra são a fé religiosa, as contradições humanas, a preocupação social e a exploração do inconsciente. Isso. Esta última proposta do surrealismo. Já o Murilo Mendes, enquanto o Vinícius de Moraes, ele foca muito na nacionalidade, na beleza do nosso país. Já o Murilo Mendes, ele já trabalha mais a subjetividade, ou seja, aquilo que é irreal, aquilo que mexe com a imaginação das pessoas, tá? Então, autores de obras diferentes. As obras dele são Poemas, Tempo e Eternidade, A Poesia em Pânico, Tempo Espanhol e Convergência. Jorge Lima, Gabi. Eu falei de dela. Isso talvez tenha se refletido em sua obra, dada a proximidade com a temática e a representatividade mínima. Jorge morou depois em Maceió, Salvador e Rio de Janeiro, onde se formou em medicina. Além de poeta, foi artista plástico, fotógrafo, historiador e romancista. Ingressou na poesia como Meu Parnasiano, Adelino e Coisas Breves e Termos. Sua obra poética aborda temas como o folclore nacional, os problemas sociais, a infância e a natureza brasileira. Em 1935, o autor converteu-se ao princípio que se refletiu em sua obra. Em Maceió, Jorge de Lima conviveu com Rachel de Queiroz, José Lins Guerreiro e Graciano Ramos, nomes importantes do regionalismo, abordados
módulo 13. Ele, inclusive, participou do movimento alterista do Romano Calão, em 1925. Então, o Jorge Lima, ele foca aí, então, no folclore nacional, nos problemas sociais do Brasil, a infância dele e a natureza, né, do nosso país, certo? Ele teve aí um grande amigo, que é Graciliano Ramos, que é um grande autor, e ele gosta muito de retratar a realidade do Brasil. A gente nota que a maioria dos autores, eles não têm somente a profissão de escritor, normalmente eles têm outras profissões, porque nessa época as pessoas não conseguiam sobreviver, né, de literatura, tá? Então a venda dos livros não rendia tanto dinheiro assim, né? Assim como é também hoje na atualidade, tá? Então, a arte em si, nessa época, todas as formas de artes, elas não eram assim muito bem recompensadas. Então as pessoas tinham que ter outras profissões além, né, da própria arte. Então, em geral, as principais características de Jorge de Lima é temas sociais religiosos, tom onírico, né, os sonhos, a subjetividade, temática de tensão entre escravizado e senhor branco. Então, ele focava muito nessa questão dos negros, da escravidão, tá? Regionalismo, né? As principais obras dele: Novos Poemas, Tempo e Eternidade, Invenção Orfeu e Poemas Negros. Então agora vocês podem responder até a página 23. Vou. Vou. Eu vou buscar o celular.